Fala ligados! No vídeo de hoje, Yellowstone, um supervulcão pronto para explodir. Ao se visitar o Parque Nacional de Yellowstone, a primeira visão que se tem é de um lugar paradisíaco. A sua beleza é tão impressionante que em 1872 se tornou o primeiro parque nacional americano, com uma área de 8.980 km². São florestas altamente preservadas, circundadas pelas corredeiras e várias quedas do rio Yellowstone, além de possuir uma fauna única com lobos, ursos, alces e bisões. Porém, à medida que a visita se aprofunda, paisagens quase extraterrestres começam a dominar o local. São geysers, fontes termais e piscinas de lama sulfúrica. Essa extraordinária paisagem logo denuncia que atividades intensas e extremas acontecem nas suas profundezas. Sim, abaixo dos pés dos visitantes se encontra a câmara magmática do supervulcão Yellowstone. A sua caldeira tem um diâmetro de 85 por 50 km², abrangendo toda a área do parque. E o que o torna a pior categoria de vulcões é o fato de ser um acúmulo subterrâneo de magma, distribuído por uma área gigantesca, fazendo com que uma virtual explosão seja centenas de vezes mais poderosa que as explosões dos vulcões convencionais, aqueles em formato de montanha. Existem cerca de 20 supervulcões nessa categoria, distribuídos pelo planeta. A erupção de um supervulcão pode atingir facilmente a escala 8, que é o maior índice de explosividade. Só para efeito de comparação, seria equivalente a 1000 bombas atômicas por segundo. E a consequência é o chamado inverno vulcânico, que resfriaria drasticamente a Terra devido ao bloqueio da luz do Sol pelas cinzas, e que poderia durar por muitos meses, inviabilizando as atividades humanas e a nossa sobrevivência em todas as partes do planeta. E os sinais crescentes apontam para o supervulcão Yellowstone como a maior ameaça iminente. Veja os sinais. O primeiro deles: amplos estudos indicaram que as explosões desse supervulcão ocorrem a cada 600 mil anos e já se passaram mais de 640 mil anos desde a última explosão. Ou seja, já finalizou o ciclo da erupção anterior e se passaram mais 40 mil anos além deste limite. O segundo indicativo importante é que, devido a todo esse tempo desde a última explosão, houve um acúmulo gigantesco de magma
e a pressão sobre a rocha que circunda sua gigantesca câmera pode estar em níveis estratosféricos. O terceiro indicativo é a consequência direta dessa pressão gigantesca e contida no seu interior. Nos últimos anos, os abalos sísmicos se intensificaram, tendo dias com quase 100 tremores em 24 horas. Em 2017, no período de 3 meses consecutivos, ocorreram abalos frequentes e constantes, na casa das centenas de terremotos por dia, chegando até a magnitude de 4,4 na escala Richter. Outro indicativo importante é o crescente interesse da NASA em estudar e propor caminhos para se evitar uma nova explosão. Segundo a agência, o Yellowstone é basicamente um imenso gerador de calor, e a maior parte desse calor é drenado para a atmosfera, porém o restante fica retido no interior da sua câmera, gerando um acúmulo de gases e pressão. Quando o calor chegar num ponto determinado, a erupção será inevitável. Estudos da NASA propõem liberação da pressão e calor através do seu resfriamento, pela ação da água ou construção de um túnel subterrâneo para bombear água em alta pressão direto nas profundezas do vulcão. O fato é que são discussões que apenas estão começando. Os cientistas acreditavam que a erupção só poderia acontecer após um terremoto que quebrasse a crosta da Terra. Porém, acabaram de descobrir que a erupção pode ser resultado apenas do acúmulo de pressão dentro do vulcão. E como será que está a pressão dentro do Yellowstone? Se você gostou desse conteúdo, ajude o canal a crescer para trazermos mais fatos e curiosidades interessantes para você. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações.